Fala, rapaziada, tudo certo? Hoje nós voltaremos, né, para a aula de organização do Estado, né? Bem, há um bom tempo a gente não volta para essa aula, né? Como à medida que a gente vai passando, né, nessas aulas, a gente vê que são muitas matérias, muitos assuntos a ser retratados. Então vai ter algumas matérias cujo o conteúdo é extenso, eles vão acabar se sumindo com o tempo e depois retornando. Como, por exemplo, a Organização do Estado, em que se trata de quase 18 artigos da Constituição Federal para que a gente possa, né, estarmos estudando. Então é bem grande o conteúdo. Então hoje estamos voltando a falar sobre a Organização do Estado. Voltaremos a falar sobre os artigos 24 e 25 da Constituição Federal, onde falamos sobre as competências concorrentes, tá? Então, o artigo 24 e o artigo 25 é a aula de hoje, beleza? Então, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. Bem, o artigo 24, pessoal, que trata da chamada competência concorrente, tá? São competências legislativas, em que a Constituição Federal atribui competências para a União, aos estados e ao Distrito Federal. Ué, Léo, e os municípios não entram nesse caso? Não. Quando se trata em todos os entes federativos, seja ele União, estados, Distrito Federal e municípios, as competências deixam de ser concorrentes e privativas e passam a ser comuns. Agora, quando se trata de competência concorrente, é quando só envolve União, Estado e Distrito Federal. Beleza? E o artigo 24 fala isso. E cai bastante, pessoal. Já vou dar a pedra. Se quando se tratar de organização do Estado, os concursos, especialmente provas de carreira policial, carreiras militares, pedem bastante o artigo 20 até o artigo 25. Estudem, dê mais ênfase a esses artigos. Vocês vão ver nas próximas páginas aqui dessa aula de hoje que a maioria dos exercícios que se tratam, eles não só envolvem apenas o artigo 24 em específico. Eles vão envolver todos os artigos que envolvem, que estão inclusos do artigo 20 ao artigo 25. Então, estudem, pois todos eles são de suma importância. E a maioria deles são bem parecidos um com o outro. E o que vocês vão ter que fazer é diferenciá-los. Vocês vão ver isso logo mais à frente. Então, voltando, o artigo 24 fala sobre as competências concorrentes, tá? Que se caracteriza por uma competência legislativa. Vamos falar, né, na letra da lei, o artigo 24. A nossa prova, todos já sabem que ela não é de pedir jurisprudência, ela não é de fazer firulas, ela é direta e objetiva. Ela bota ali o artigo, vai falar se aquele artigo está correto ou não, e ponto. É isso. A letra da lei crua. Então vamos lá, artigo 24. Compete à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o quê? Direitos tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, beleza? Também compete a legislar sobre o orçamento, as juntas comerciais, as custas dos serviços forenses, já caiu bastante esses quatro primeiros, né, em concurso público. Produção e consumo. 6. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do subsolo e de recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, ou seja, o meio ambiente em si, tá? 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 11. Procedimentos de matéria processual, previdência social e proteção à defesa da saúde, assistência jurídica e defesa pública, proteção à integração social das pessoas portadoras com deficiência, tá? Proteção à infância e à juventude, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Ah, Léo, tem ponto importante aqui? Importante é tudo, pessoal. Tudo. A brigada só vai cobrar a letra crua. E o que você vai ter que fazer é decorar. Ah, Léo, pô, tu tem um bizu aí para eu aprender a decorar? Tenho. Não somente você aprender a decorar, mas sim você aprender a entender a questão. Eu já disse aqui para vocês como você estudar legislação. É você pegar o caderno,
pegar a caneta, pelo menos aí de 2 cores, e escrever. Mas não escrever de qualquer maneira, aceleradamente, não, tá? Primeiro você vai pegar o texto, como esse, o artigo 24. Você vai ler, vai passar a primeira leitura para você entender mais ou menos o que aquele texto quer te transmitir. Depois você vai fazer uma segunda leitura, agora destacando os pontos mais importantes. Não é à toa que nos nossos PDFs eu sempre deixo um pouco ali, né, mastigado por senhores, já com os pontos destacados, que aí não precisa fazer, ou se quiser fazer, faz de acordo com o seu entendimento. E depois que você destacar esses pontos mais importantes, aí sim, você vai pegar o seu caderno e vai escrever tudo o que você entendeu. Com os pontos destacados, com uma caneta diferente da outra. Beleza? É assim que você aprende. E é assim que você vai conseguir entender. Entendeu? E decorar. Beleza? Esse é o bizu de legislação. Que você não só vai decorar, mas sim aprendeu a letra da lei, propriamente dita. Funciona e muito bem. Parágrafo 1º. No âmbito de legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Não vai ficar muito, não. Parágrafo 2. A competência da União para, para legislar sobre as normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Decorem isso aqui, que já caiu. Inexistindo a lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão competência legislativa plena para entender suas peculiaridades. E parágrafo 4. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia estadual no que lhe for contrário. Léo, qual é o bizu das partes aqui dos parágrafos do artigo 24 que mais cai? O parágrafo 2. Guarda isso aqui, que eles cobram bastante, ok? Dando continuidade, tá? Aqui vamos falar no artigo 25. O artigo 25 diz o seguinte: a letra da lei é bem pequenininha, tá? Vou dizer os pontos mais importantes para os senhores decorarem. Claro que vocês vão ler tudo, aprender tudo, mas vai dar ênfase nas coisas que marcarem aqui, ok? Que foram as partes que foi mais cobrada em concursos públicos e pode ser cobrado na sua prova. No artigo 25, a gente vai tratar agora das competências apenas dos estados e do Distrito Federal, beleza? E que a gente vai encontrar no artigo 25 da Constituição Federal, que diz assim: os estados, eles se organizam e se regem pelas suas constituições, ou seja, pelas constituições e leis que adotarem, desde que observados os princípios da Constituição. Ou seja, lembra que cada estado é independente, só que harmônico? Ou seja, cada estado tem a sua própria lei estadual e a própria sua Constituição. As leis vêm dali. Só que a sua Constituição, ela tem que respeitar as diretrizes e os princípios da Constituição Federal. Meu amigo, existe hierarquia entre constituições. A Constituição, a lei orgânica, não é certo de falar, mas vamos se dizer, grosseiramente falando, a Constituição Municipal, né, ela rege-se de acordo com a Constituição Estadual. E a Constituição Estadual deve seguir os princípios da Constituição Federal, que é a suprema de todas, entende? Então, na Constituição Federal, ela já diz propriamente, né, no artigo 25, que cada estado pode regulamentar a sua própria Constituição, desde que esteja atrelado aos princípios com a Constituição Federal. Beleza? Isso é importantíssimo. Guarde na sua prova, pois pode cair na sua questão, uma questão como essa, tá? Sobre as constituições estaduais adotarem leis próprias desde que se baseiem na Constituição. Isso pode cair. Parágrafo 1º, tá? São ressalvadas aos estados as competências que não sejam vedadas a esta Constituição. Lembra daquela frase, né, que a gente usa bastante no direito administrativo? Tudo o que não for proibido é permitido? É mais ou menos o que está aqui no parágrafo 1º, né? Que diz o quê? As competências reservadas aos estados para escrever o que pode ser bem entendido na Constituição deles, desde que não seja proibido na Constituição Federal. Bom, você pode fazer, sim, a lei que você quiser, mas desde que não seja proibido na Constituição Federal. É isso que ele está querendo dizer.
Essa técnica, tá? Ela foi adotada originalmente pela Constituição norte-americana, tá bom? E desde então, por todas as constituições brasileiras, tá? A nossa Constituição Federal, ela é atrelada à Constituição norte-americana, através do iluminismo, lá na época do século XVIII, na parte ali de 1700, 1750, na época ainda da independência, no início da independência norte-americana. Ok? Então, a nossa Constituição, ela meio que ficou copiada às luzes, né, da Constituição norte-americana. É uma pena que só na teoria, mas na prática a gente vê que, infelizmente, hoje em dia não está sendo, né, cumprida. Né? Então, desde então, né, ela foi adotada originalmente pela Constituição norte-americana, tá? E desde então por todas as constituições brasileiras, por privilegiar o quê? A autonomia dos Estados-membros em relação à União, tá? Isso acontece por quê? Porque permite que a maior parte das competências seja dos Estados, uma vez que as competências da União são listadas taxativamente, ou seja, explícitas, enquanto dos Estados-membros não são definidas. Beleza? No parágrafo 2 do artigo 25, diz o quê? Isso já caiu muito na sua prova. Guarde isso. Parágrafo 2 do artigo 25. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado. É o gás. É o gás. Então, quem tem competência a explorar diretamente ou mediante a concessão esses serviços? Os estados, tá bom? Não é o município, não é a União, não é o Distrito Federal, é os estados, beleza? E é o que? Proibido a edição de medida provisória, tá? Para a sua regulamentação. Se disser que é permitido, tá errado, é proibido, ok? Então, marca também o artigo 25, parágrafo 2 da Constituição Federal, que pode cair na sua prova, já caiu muito, muito mesmo. E o parágrafo 3, digamos que a incidência de aparecimentos é mediana, mas não deixa de ser importante. Os Estados-membros poderão, mediante lei complementar, tá bom? Sempre lei complementar. Não tem lei ordinária, não tem medida provisória, não. É mediante lei complementar. Ponto. Institui o quê? Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, tá? Então, o que você tem que guardar aí, mediante lei complementar, é ali que eles podem mudar, tá? Botar uma lei ordinária, uma medida provisória, então não, é lei complementar. Ok, pessoal? Então, é isso, tá? Logo mais abaixo, vocês vão ver exercícios de fixação a respeito do tema. Ó, note que vocês vão ver que todas as questões, sem exceção, elas vão envolver todos os artigos. Lembra que eu falei que não somente uma aula é importante, sim, todas elas, ela vai envolver o artigo 20 até o 25, porque é competência comum de todos os entes federativos. Então, o que vocês vão fazer? As questões. E essas questões elas podem envolver o artigo 20, pode envolver o artigo 21, 22, 23, 24 ou até mesmo 25. Isso é bom que treina também a revisão dos senhores em relação às outras matérias, já que passamos um tempo já sem estar estudando. Mas fiquem tranquilos que todas essas questões, sem exceção, elas também envolvem o tema de hoje, sobre artigos 24 e 25. Ok, rapaziada? Aulinha bem rápida, bem tranquila. Vocês viram que é decoreba. É só sentar a bunda na cadeira e estudar, escrever e entender que vai estar preparado para a prova. Sem enrolação, sem mimimi, tudo na hora. Quem faz, quem sabe fazer, faz ao vivo, né, pessoal? É isso aí. Tamo junto. Bons estudos. Muito obrigado a você que esteve aqui até agora comigo e nos encontramos na próxima aula. Valeu, rapaziada. Tamo junto e avante.